É necessário deixar cair a máscara da hipocrisia e da soberba e reconhecer nossas próprias traves, nossos vazios, nossos limites, não como motivos de desespero, mas como terreno fértil onde a graça de Deus pode superabundar. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 39 ao 42. Meus irmãos e minhas irmãs, no silêncio da nossa oração e nas exigências do nosso cotidiano, nós somos chamados incessantemente a um caminho de aprendizagem e transformação. A vida cristã é uma escola perene, onde Jesus nos convida a modelar nossa capacidade de amar e servir a sua própria imagem. Como nós vimos nestes dias em nossas reflexões, Deus nos ama e nos suporta em nossa fragilidade e deseja também que nossa entrega se assemelhe à sua. Esse é o sentido mais profundo da nossa jornada de discípulos. Um caminho que se nutre unicamente de nossa disponibilidade para aprender e para ser dignos de confiança. A primeira leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo nos abre uma janela para a alma do apóstolo, revelando a fonte de sua autoridade e sua mais profunda humildade. São Paulo começa sua carta, como de costume, com uma saudação calorosa a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, e logo explode um hino de gratidão. Rendo graças àquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me considerou digno de confiança. A expressão grega me fortaleceu é endenamosanti, um verbo que significa conceder poder, vigorizar. Não é a força de São Paulo que o torna capaz, mas a força infundida por Cristo. E essa força tem um propósito, porque me considerou digno de confiança. O paradoxo é avassalador. São Paulo, o outrora blasfemador, perseguidor e insolente, é o mesmo a quem Deus confia o ministério. Veja, sua dignidade não provém de méritos passados, mas da graça superabundante. A palavra superabundou carrega em si a imagem de uma torrente que transborda, de uma plenitude que excede toda medida. A graça de Deus não apenas perdoou Paulo de Tarso, mas o transformou radicalmente, fazendo de um inimigo do Evangelho seu mais zeloso arauto. Note que é admirável aqui a humildade de São Paulo, em não esconder seu passado pecaminoso, mas em proclamá-lo abertamente. Ele faz isso não por vanglória, mas para magnificar a imensa misericórdia de Deus, que pode transformar até o pior dos pecadores em um instrumento digno de confiança. Ele declara sua vida anterior não por vaidade, mas para fechar a boca de seus acusadores e para mostrar a grandeza da graça de Deus. Essa transparência, essa aceitação de sua vulnerabilidade é a verdadeira fonte de sua força e de sua confiabilidade. É com essa compreensão da graça que nós nos voltamos para o Evangelho de São Lucas hoje, onde Jesus nos oferece parábolas incisivas sobre a verdadeira sabedoria do discípulo. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? São Lucas capítulo 6, versículo 39. Note, meus irmãos e minhas irmãs, que a imagem é forte. Do grego, teflos é o cego e rodegein é guiar. A lição é clara, nós não podemos guiar onde não enxergamos. Veja que à luz dessa liturgia nós podemos afirmar que para sermos guias não precisamos ser luminosos em nossa própria perfeição, mas iluminados pela graça de Deus, cientes de nossas próprias sombras. O principal obstáculo, ele nos diz, não são nossos limites ou pecados, mas a hipocrisia, a soberba
que nos faz desejar parecer à altura dos papéis em vez de ser o verdadeiramente. Um discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for bem formado será como seu mestre. A expressão bem formado, do grego katertismenos, que significa aperfeiçoado, equipado, treinado, nos indica que o caminho do discipulado é um processo contínuo de formação, de ser moldado pelo mestre, reconhecendo que a verdadeira sabedoria brota da humildade e da abertura à transformação divina. Essa formação autêntica nos leva à parábola do cisco e da trave. Porque vês o cisco, do grego karfós, uma pequena lasca ou palha, que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave, do grego dokos, como fosse uma lasca de madeira, que está no olho do teu irmão, ou no seu próprio olho. São Lucas capítulo 6, versículo 41. Veja, quando Jesus diz, por que você vê o cisco no olho do outro, mas não repara a lasca de madeira que está no teu olho? Jesus denuncia a hipocrisia, porque aquele que aponta o dedo para o outro, sem antes ter examinado a si mesmo, demonstra que é hipócrita. Santo Agostinho comenta sobre a trave e o cisco, enfatizando que o pecado maior da nossa própria alma nos cega para enxergar com clareza as falhas menores dos outros e para corrigi-las com caridade. Como podeis tirar o cisco do olho do seu irmão, se a trave ainda está no vosso? Não vos é proibido corrigir, mas deveis primeiro corrigir a vós mesmos. Porque a humildade e a acusação a si mesmo são pré-requisitos para qualquer forma de correção fraterna. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele que presume de si, que se arvora em juiz ou guia sem antes ter purificado o próprio olhar, vai correr o risco de arruinar as esperanças dos outros e se tornar, até diria, patético e ridículo em sua suposta posição de superioridade. O Evangelho é um convite radical à correção de rota. O fio que une essas leituras de hoje, nessa liturgia da sexta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, é a verdadeira dignidade de confiança. Não é a perfeição alcançada por esforço próprio, mas a aceitação da nossa vulnerabilidade, que nos abre à força de Deus. São Paulo não escondeu o seu passado, mas ele fez deste passado um testemunho da graça superabundante. Ele foi julgado digno de confiança, não por suas obras anteriores à conversão, mas porque se rendeu à ação transformadora de Deus. Ser digno de confiança aos olhos de Deus e, consequentemente, aos olhos dos irmãos, não significa ser infalível. Significa, sim, ser como São Paulo, um vaso de barro que, rachado e imperfeito, permite que a luz de Cristo brilhe através dele. Significa também ser como o discípulo que, ao invés de apontar o cisco alheio, se volta para a própria trave, purifica seu olhar e se permite ser bem formado pelo Mestre. Que a liturgia de hoje possa nos despojar da máscara da hipocrisia e da soberba. Que possamos reconhecer nossa própria trave, nosso vazio, nosso limite, não com motivos de desespero, mas como terreno fértil onde a graça de Deus pode superabundar. Que o Espírito Santo nos ilumine para que serenamente, em contato com nossas fraquezas, nós possamos conhecer a força de Deus e assim nos tornarmos verdadeiramente dignos de confiança em suas mãos, sermos reflexos autênticos de Jesus, guiados e guias pela luz da humildade. Uma santa e abençoada sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.